A Itália está fora da Copa e não é sobre futebol esse vídeo. A Itália, por muitos anos, por séculos, por milênios, ela foi o Império Romano. O Império Romano, ele começou de uma forma minúscula, com um povo guerreiro, com um povo bravo, aguerrido, foi galgando até se tornar um dos maiores impérios da sociedade, do mundo como nós conhecemos. Talvez ele esteja entre os 3 maiores impérios do mundo. Tivemos o Império Otomano, tivemos o Império Luso-Brasileiro, que em extensão territorial tiveram quase o mesmo tamanho, para vocês verem, a dimensão do Brasil. E o que eu estou trazendo tudo isso? Que a gente está vendo o declínio novamente de uma sociedade. E não é um pessimismo, não é uma torcida contra. Vamos reparar. No começo dos anos 2000, vamos pegar a década de 90, anos 2000, 2010, nós tínhamos uma sociedade italiana muito influenciadora em todos os cotidianos, em todas as frentes. Quem é que não lembra dos dance ítalo, daquelas músicas que pegavam, que tinham uma sonoridade boa, tínhamos Didi Agostino, enfim, uma série de DJs, A questão cultural italiana era muito forte. Nós tínhamos a Ferrari, que era, tirando trapaças ou não, era um cano, era um foguetaço. Michael Schumacher naquele carro vermelho era sinônimo de vitória, de dominância, dos anos 2000 até 2004, 2006. Nós tínhamos uma seleção italiana aguerrida, potente, Final de 2006 contra a França, final contra o Brasil em 94. Ela fez fiasco em 2002, perdeu para a Coreia, mas a Itália sempre teve uma seleção de respeito. Luca Toni, Maldini, Totti, Pirlo, tivemos vários nomes. O que nós estamos acompanhando é uma decadência da sociedade italiana. Não é só o futebol. Hoje você vê a Fórmula 1, você vê a Ferrari como um ícone, mas ela não disputa mais um título mundial. A última tentativa foi 2015, 2016, mas a última vez que ela conseguiu de fato lutar por um título e conquistar foi em 2008. A seleção italiana ganhou em 2021 a Eurocopa, depois de anos, de várias edições, sem chegar a uma final. Quais músicas italianas vocês conhecem hoje? Quais atores vocês conhecem que são referência mundial? O que acontece com a Itália hoje é o reflexo de não só não participar pela 3ª vez seguida de uma Copa do Mundo, é o reflexo, primeiro, de alguns pontos. Corrupção. A corrupção, ela sempre fez parte da Itália, do Império Romano. Quantos e quantos filmes a gente assistiu que o Senado era corrupto, que os políticos romanos eram corruptos, a máfia italiana dos anos 70, 80, 90, que se expandiu para os Estados Unidos. A corrupção, ela está no DNA italiano e isso veio para o Brasil quando eles emigraram aqui também para o Brasil. Outro fator importante é a crise demográfica. Eu trouxe alguns dados aqui. A natalidade em 2022, para vocês terem uma ideia, 4 anos atrás, ela ficou abaixo dos 400 mil nascimentos.
ela foi maior, aliás, ela foi menor do que a taxa ela foi menor em 2022. Outro ponto que eu trouxe, eu até anotei aqui, é a crise demográfica italiana. A Itália, ela tem péssimos números, e já não é de agora, é de décadas, de natalidade baixíssima. Ela sempre liderou, depois dos anos 2000, o ranking de menor índice de natalidade da Europa. Em 2022, a última vez que teve o censo lá, a natalidade ficou abaixo dos 400 mil nascimentos. Ela é muito menor do que a taxa de mortalidade. Ou seja, a população italiana está envelhecendo e não está repondo essa taxa de mortalidade, né? O índice não está, a conta não está fechando. Estão morrendo mais pessoas e nascendo menos. Ou seja, há uma crise de renovação, né? Quem é a sociedade italiana? Onde estão os italianos? Isso é um ponto. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui é, dentro da corrupção também, né, só para complementar aquele lado lá, é a instabilidade política, né? Então a Itália sempre teve esse lado corrupto e isso vai corroendo a sociedade, vai tirando o poder de compra, vai tirando os sonhos dos jovens. E aqui entra o terceiro ponto, que é os jovens italianos estão saindo da Itália, indo para a França, indo para a Suíça, para Portugal, para outros países da Europa e também para o Oriente Médio, Dubai, Abu Dhabi. Os jovens não estão mais ficando na Itália, né? O quarto ponto que eu trago aqui é a irrelevância, que é onde eu comecei o vídeo. O quarto ponto que eu trago aqui é a relevância cultural. Nos anos 2000, como eu comentei, a Itália era referência em muitas áreas. Futebol, Fórmula 1, música. E a sociedade foi perdendo, não foi renovando, foi ficando, né? Os anos 2000, eu tenho 35 anos, eu lembro, era um boom. Aos domingos você via uma marca italiana ganhar corridas. Durante a semana você ouvia músicas italianas, os dances, os electrodances, os italo dance, como chamava. A cada 6 meses, 8 meses você via a Itália aplicar goleada na França, na Romênia, empatar com a Alemanha, fazer bons jogos contra a Espanha. E hoje você vê a Itália perder para a Moldávia, para Malta, para seleções, com todo o respeito, insignificantes. A Itália é uma tetracampeã. Então hoje o que eu percebo assim é que a Itália, de não se achar, de não ter mais aquela identidade cultural italiana, de perder as referências e não renovar essas referências, de implodir um sistema econômico e político, a Itália se perdeu completamente como sociedade italiana. A população envelheceu. Para vocês terem uma ideia, a população hoje da Itália, de 58 milhões de habitantes, é a mesma quantidade de 2006, 2005, quando ela foi campeã mundial. Passaram-se 20 anos e ela não aumentou. O Brasil, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né, um caráter, o Brasil tinha uma população mais ou menos de 170, 180, na mesma época, lá em 2006, hoje tem 220, batendo os 230. Olha a diferença, são quase, vamos arredondar aí, 40, 50 milhões a mais de brasileiros. Não que são relevantes, né, mas a população é maior. E a Itália mantém essa linearidade. Isso atrapalha a economia, a política, o esporte, a cultura, porque não renovam. Os jovens não têm mais aquela vontade de vencer, de ganhar, porque participam de um sistema corrupto, onde trabalha
o governo só suga, puxa imposto e escândalo de corrupção. Olha a Juventus, ano a ano, em escândalos de corrupção. É fato que, só para a gente fechar o nosso vídeo, quanto maior a população, maior é o percentual de extração de talentos, de cultura que você pode tirar dessa população. Se a população não renova, não surgem jovens, você vai diminuindo esse percentual. A idade ativa, como eles dizem, né?